Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA. Seja o navio pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos viajar no sabor oriental e agridoce de Pluto. Eu sou o Raul e vou fazer vocês pensarem até o final do programa, mas se uma máquina pode ter sensibilidade e entender essa sensibilidade, o que torna o humano capaz de escravizá-la? Tá muito filosófico, Raul. Em muitos momentos, as máquinas entendendo muito mais de sentimento e trabalhando melhor esses sentimentos do que os próprios humanos. Isso é verdade. Se uma máquina pode sentir, pode ter esses sentimentos e pode entendê-los e pode trabalhar eles melhor que o próprio ser humano, o que torna o ser humano tão especial a ponto de escravizar essa máquina? Aqui é o Carlos e vou começar a contar a partir de agora quantas vezes o cachorro do Mickey vai ser comentado nesse podcast. Espero que zero. Estou aqui só para ver isso. Eu ia te falar que eu tinha preparado uma entrada boa, aí eu esqueci ela e eu ia usar o Pluto do Mickey, viu? Olha aí! Aí, tá vendo? Mas agora eu lembrei a boa. Aí, velho. Olá, eu sou o Christian e digo a vocês que, cara, eu tenho um carinho muito especial pro Pluto, mas eu não imaginava que tinha tantas camadas quanto foi minha revisita aqui. Então já digo a vocês que da guerra do Iraque a questões da origem do mangá, eu fiz uma bela viagem aqui, então eu só queria fazer esse grande parênteses. Eu sou o Rafael Valente e dos mesmos autores de Chorando com um Barco, tem agora o Chorando com um Robô Pianista. Robô Pianista, o Grande North número 2. Eu achei que você ia começar esse podcast falando: olá, eu sou o Rafael Valente, sommelier de Naoki Urasawa. Sommelier, exato. É quase isso mesmo. O Valente começou muito bem, inclusive, porque melhor robô, tá? Melhor robô. Acha mesmo? Assim, todos eles são bons pra... Vou te falar que o North Number 2 ali pegou no coração. Não, ele é bom demais, cara. O arco dele é bom, né? Ele é o soldado resignado, vamos lá. Ele é o tropo do soldado resignado, triste, com as atrocidades que ele cometeu. Ele traz aquela questão do diálogo sobre a sensibilidade, sobre os robôs entenderem sensibilidade, logo no começo da história. Parece uma história totalmente fora do contexto no começo, né? Porque a gente começa a ver um drama policial. Só que vai pra uma história totalmente diferente, depois, claro que ela se une e tudo mais, a gente entende por que aquilo foi contado. Só que é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. Dito isso, é tão maravilhoso quanto a leitura dos e-mails que você vai ouvir agora. Gente, o patrão ficou maluco na Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. E agora nós temos um novo parceiro, a Nihongo Yabai, transformando sua paixão em cultura japonesa e influência no idioma, com aulas particulares para todos os níveis, aulas em grupo, além de uma série de conteúdos novos toda semana para você aprender japonês com animes, mangás, jogos e tudo da cultura pop no Instagram, @Nihongo Yabayo. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e na Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. De volta dos e-mails com o nome original Pluto. É, amigo, do gênero ação, suspense e ficção científica. Com 8 episódios que estrearam no dia 26 de outubro de 2023, mundialmente pela Netflix, do estúdio M2, que é o estúdio de Onirei, o Suzumi Sakura Garo. Alguém conhece algum desses animes? Então, eu acho que o Carlos vai conseguir me corrigir. Esse estúdio aí é do cara que saiu da Madhouse e fundou o Mapa, saiu do Mapa e agora fundou esse estúdio, não é? É, então,
pelo que eu ouvi falar, é exatamente isso aí mesmo. Então o cara não é pouca merda, não. É muita merda. Com direção dele, Toshio Kawaguchi, quase primo do nosso querido Vulpix, né? Yamaguchi. Exato, nós temos o Kawaguchi, que dirigiu Moki e Hinotori. Kizuna Ren. Hinotori é uma adaptação do mangá do Osamu Tezuka que tem, né? Vamos lá. Ah, não é uma adaptação do Fênix? É esse mesmo. Sim, que é o Hinotori, o mangá do Osamu Tezuka. Então, inclusive Fênix que está saindo agora no Brasil pela JBC. Tá saindo no Brasil. Que infelizmente está incompleto, né? Era a obra-prima do Osamu Tezuka que ele faleceu antes de completar. No Brasil, o anime foi dublado pelo estúdio Unidub, né? Com direção de dublagem de Henrique Canales. Boa dublagem, assim. Gostei da dublagem, tá? Eu assisti dublado, pra deixar bem claro. Henrique Canalhas? Não, Canales. Eu tive que tomar muito cuidado pra não falar merda. Canalhas! Eu pensei que o Raul ia começar com canalhas. Não, pode ser também Canoles, né? Bom, gosto muito. Tenho a dizer que fizeram correto. A equipe da dublagem são os atores, né? Mas a tradução fez correto em chamar o Atom de Atom, por favor. Astro é o meu de óculos. Alguém chama ele de Astro? É por causa do Astro Boy, né? Como chegou aqui, né? Ah, sim, mas existe alguma tradução que é Astro? Sim, o mangá da Panini chamou ele de Astro. Meu Deus. Tá bom? Importante deixar claro. Parece que, aliás, eu tenho só uma crítica à tradução. Eu tenho que elogiar primeiro, depois bater. Eles chamaram o Heracles de Hércules, né? O robô é um robô grego e tá usando o nome romano. Por quê? O correto, no original eles falam Heracles, não é Hércules. Porque Heracles é um nome grego do herói. Enfim, achei meio zoado. E na tradução da Panini também tá Hércules, então, sei lá. Talvez eles tenham subestimado o público ali. Ah, não, eles não vão entender, sabe? Sei lá. Eu não sei. Até porque a legenda também tá Hércules, então... É, tradução, né? O tradutor. Deve ser algo do produto até diretamente dos Estados Unidos e do Japão. Deve ser algum acerto já que eles já fazem. Existe aí eu acho que existem uns motivos pra chamarem de Astro, porque o nome Astro Boy é conhecido mundialmente, né? Uhum. Então faz sentido quererem usar no mangá, mas eu particularmente acho que combina mais a Atom, né? Mas eu vou dizer pra vocês, a Tezuka Productions coloca o nome internacional do personagem com Mighty Atom, não Astro Boy, beleza? Isso é importante levar em consideração. Eu posso estar falando besteira, mas quando a Panini lançou o Pluto, foi na época que saiu o anime de Atom, que era o passado dele, que chamava Atom, o título do anime. Então acho que o público-alvo ali já tava familiarizado, né? Oh, com certeza. Então, assim, eu acho que a JBC vai lançar o Tetsuan Atom original do Tezuka aqui, e eles já falaram que o nome vai ser Astro Boy, então eu já tô meio assim, né? Pô, Tetsuan Atom, cara, ou o poderoso Atom, que nem a Tezuka Productions coloca. Eu não sei se eles subestimam o público, porque, vamos ser sinceros, quem é que compra um mangá do Atom é um cara que tá interessado em mangás antigos, tá interessado em estudar o Tezuka, tá entendendo? Não vai ser um público novo. Eu discordo, por causa que isso daí talvez é uma jogada de marketing pra, como eu falei, né, Astro Boy é um nome muito conhecido mundialmente. Tipo, meu pai conhece Astro Boy e ele não acompanha nada disso, sabe? E é um anime que passava na infância dos nossos pais, né? Existe a chance das pessoas que não acompanham reconhecerem o nome e ficarem curiosas, sabe? Ou a pessoa que já ouviu falar alguma vez, mas nunca entrou no mundo e a oportunidade, sabe? A JBC, eu acho que tranquilamente eles podem chamar de Astro Boy o mangá e ter Atom escrito dentro como personagem. Será? Eu acho que não vai acontecer, né? Levando em consideração. Não, eu acho muito possível que também não aconteça, mas eu acho que é tranquilo de eles fazerem isso, tá ligado? O nome do mangá é Astro Boy e o nome do personagem é Atom. Problema nenhum também. Ou tu toma o caminho do Astro Boy e chama ele de Astro, ou toma o caminho do poderoso Atom e chama ele de Atom, sabe? Sim, eu concordo. Porque vai ficar esquisito ter o título com o nome, você entra no mangá, é outra coisa. A verdade é uma só, né? Vai ter gente reclamando, não importa o jeito que for escrito, né? É isso. Então siga seu coração e siga o coração das cartas, é isso. Se a Tezuka Productions tivesse colocado o nome internacional Astro Boy, eu aceitava, porque Astro Boy é uma invenção da época da localização lá dos americanos, estadunidenses, não é? É por isso que ficou conhecido, mas a Tezuka Productions nunca gostou
gostou desse nome, jamais. Isso ficou claro até na época, sabe? E outra coisa, a gente fala sobre a JBC usar o nome original, mas também a gente não sabe, né? A gente não tem o contrato, até onde isso foi imposto a ela, né? Às vezes não foi uma decisão da editora. E não sabe nem se a publisher que eles referenciaram a obra é diretamente do Japão ou se é alguma ligada aos Estados Unidos também, que pode ser também. Espera-se que seja a versão original japonesa, né, amigos? Vamos ser sérios. Geralmente é, né? Mas o que acontece é que, por exemplo, os direitos de distribuição da obra pode estar na América do Norte, América Central, América como um todo, ligado a uma empresa. Essa empresa distribui para a América inteira. Dessa empresa pode ser americana, e aí, como ela é empresa americana, ela obriga a ter a Astro Boy no nome. Existem essas possibilidades. E a gente deu toda essa volta, mas voltando pro Hércules, eu acho que faz todo sentido, porque, querendo ou não, a gente falou muito sobre isso, questão de localização. No Brasil é conhecido como Hércules. Mas é o nome romano dele, né? O personagem é grego. Sim, concordo. Mas se você pegar o Pluto, é o nome romano do deus, né? Mas aí, eles falam Deus romano da morte, Pluto. Ele não fala Deus grego da morte, eles chamam de Pluto. Ele até cita o Hades, ele cita Hades. Sim, como referência. Exatamente. E por isso que eu citei a questão do Heracles, porque a localização é muito importante quando se trata dessa série, né? O fato de ter um robô suíço, turco, grego, alemão, japonês, sabe? Todos eles, a localização deles é muito importante, até porque os Estados Unidos da Tráquea, ou Trácia, né, como ficou aqui, é importante porque eles não têm um robô de destruição em massa. Isso é uma coisa que a gente vai citar depois, né? A gente vai comentando. A fonte é um mangá seinen do autor, o brabo, o ídolo do Valente, Naoki Urasawa, inspirado na obra original de Osamu Tezuka e com a autoria de Takashi Nagasaki, amigo? Qual a autoria, né? Ele trabalhou junto com o Naoki Urasawa. Exato. Inclusive, existe uma história muito interessante em volta da criação de Pluto, né? Que é... Eu não lembro exatamente se foi o Naoki Urasawa que foi pedir permissão pra fazer uma adaptação ou se a família Tezuka já tava procurando alguém pra fazer, mas chegou a isso. Aí teve toda uma conversa, inclusive, com o filho do Tezuka, que, se eu não me engano, ele ganha créditos em alguns mangás e tudo mais. Relacionados a isso por ter, junto com o Takashi Nagasaki, também ter participado de toda uma comoção ali pra fazer, meu pai fazia isso, assim assado, não pode ser nada que fuja disso. Até porque, querendo ou não, com a morte do pai, ele é o dono do direito da obra, né? Exato. E não só isso, não só Pluto foi um mangá que teve, né, direito de reutilizar a história de Astro Boy, como tiveram outros que não necessariamente reutilizaram a história pra contar a mesma história de outra maneira, mas criar, se eu não me engano, existe um mangá chamado Atom The Beginning, que é meio que o começo do Astro Boy, e também é escrito por outra pessoa, com participação do filho do Tezuka. Inclusive, que é o que gerou o anime também que a gente comentou há momentos atrás, quando eu falei sobre o anime que saiu no momento que a Panini lançou o mangá no Brasil. Isso. E vai ter uma versão nova do Pluto, né? A Panini já anunciou que tá pra sair, republicar, né? Tá até pra lançar agora, né? Diz que a edição de luz R$40, é isso. Mas agora, se vai ser a mesma edição, se vai ter algum refinamento a mais, aí já não sei. Porque agora que saiu o anime, né? Vamos aproveitar. Eu não esperava, não sei de vocês, como um anime de uma obra como Pluto teve tanta repercussão, né? Na mídia, hoje em dia, talvez por sair na Netflix. Não desfazendo de Pluto, mas ele tem um tom muito menos pro entretenimento do grande público, sabe? Como chegou. Mas sabe o que eu sinto, principalmente de Pluto? Parece muito que foi um estudo de mercado da Netflix pro futuro, assim. Já se era conversado sobre adaptações de anime de Pluto, de 20th Century Boys, há bastante tempo, de diversos, tanto canal de streaming quanto TV japonesa e tudo mais. Só que parecia que não existia um momento certo, porque essas obras, elas não podem flopar. Elas são muito grandes pra dar errado. Então, parecia que se esperava um momento pra isso acontecer. E se você for parar pra ver, 2023, ele foi basicamente o ano da inteligência artificial, né? Onde a gente teve muita discussão em voga relacionada à inteligência artificial. Por isso que eu acho que foi um estudo de mercado futuro, sabe? Exatamente, perfeito. Inclusive no campo da dublagem, como a gente falou anteriormente, né? Exato, também. Imagino que nas conversas de anos atrás da Netflix, a gente tem esse material, tem os direitos dele pra fazer, podemos começar de repente uma pré-produção, coisa do tipo, e a gente solta no momento certo. E deve ter sido isso que aconteceu, né? Tipo, um ano antes, né, 2022, deve ter visto que, sei lá, o assunto
de IA tava começando a aquecer muito e eles começaram a preparar o anime. Imagino eu, né? Tô chutando coisa aqui. Não, o anime tá em pré-produção tem mais tempo. Se eu não me engano, que eu andei lendo a partir de 2021, o anime já tava em pré-produção. Foi uma feliz coincidência. Agora, não, mas assim, pode até ser, até porque a galera que tá na Netflix tá no mercado o tempo inteiro, então esse papo de IA já acontece há algum tempo, então poderia até ser. O que eu acho, assim, é bem achismo mesmo, é que, principalmente a partir do sucesso de crítica, principalmente, e o que é o anime de Devilman, 2018, não é? Acredito eu, o Crybaby, com a Netflix, eu acho que a Netflix, ela conseguiu se posicionar no mercado, inclusive a Netflix é muito forte no Japão, né? Ela tem um posicionamento muito forte no Japão, mas ela conseguiu se posicionar muito bem pra essas obras mais antigas, assim, eles conseguiram ter no catálogo deles um demonstrativo de, tipo assim, ó, a gente consegue tancar fazer uma obra com esse peso, com esse tipo de coisa, porque a gente fez Devilman, tá ligado? E aí agora tem Pluto, e agora eles estão com uma abertura maior pra fazer, talvez correr atrás dessas obras mais antigas, que ninguém nunca adaptou, assim. No caso do Devilman já tinha tido adaptação, né? Mas, tipo assim, essas obras são mais antigas que o pessoal tem muito dedo de mexer, né, no Japão, né? Então eu acho que provavelmente a Netflix deve ter um posicionamento de mercado hoje muito mais atraente do que outras empresas pra fazer isso. Sim. Vocês podem confiar na gente que a gente consegue trabalhar uma obra mais cult com respeito e entregar um material que o público vai gostar, né? Também tem o fator de, tipo, a Netflix ser de ponta a ponta, né? Pré-produção, produção e distribuição é toda com ela, então também é um caminho, e assim, estamos falando de processo global, né? Então é um caminho também mais facilitado nesse processo, né? A Netflix tem uma abertura muito grande globalmente. E um investimento poderoso. A gente não pode deixar de citar. Sim. E uma coisa, se você for parar pra pensar, bom, eu e o Carlos, pelo menos que a gente se conhece há muito tempo, há mais de, vou chutar uns 10 anos, talvez, mais até. Eu nunca imaginava, eu tenho certeza que o Valente do passado deve ter falado essa frase, pô, que pena que Pluto nunca vai ter anime. Eu também acreditava nisso, relaxa. Eu tinha certeza que Pluto nunca ia sair como anime, porque ele não é um shonen de batalha extremamente atrativo, cheio de coisa acontecendo, sabe? E isso prova que o Pluto saindo, fazendo um certo sucesso, muitas pessoas elogiando, prova que o mercado de animes e mangás está cada vez mais próximo do mainstream. Ele fura a bolha de vez em quando, né? Com Demon Slayer, uma época em Boku no Hero, Naruto, enfim, tem épocas que ele consegue furar a bolha muito bem, mas isso é meio que um movimento de mercado falando, ó, o anime e mangá tem mais gente consumindo, tem mais gente gostando, por isso que essas produções saem. E a gente vê muito pelo campo de visão do mercado externo, mas é também um ponto a se olhar pro próprio mercado japonês, né? Que ainda tá naquele momento de ser um mercado de animação muito inchada para ter produto para televisão para X horários. Sim. Sabe? E você sabe como os estúdios trabalham com pouco tempo de produção. Às vezes o anime vai ter uma semana, se acontece qualquer coisa, vai ficar uma semana sem o anime vai atrasar uma semana e vai atrasar também todo um calendário que vem pra frente. E você ter, assim, um anime que tem uma pré-produção mais longa, né? Como o Carlos comentou, vem de 2021, vindo pro streaming. Ou seja, eles podem entregar da maneira que eles acharem conveniente, sabe? Não tem um tempo correto, por exemplo, não sou obrigado a fazer um episódio de 20 minutos toda semana, de 25 minutos, não sou obrigado a fazer um episódio de 1 hora toda semana. Se eu achar que aquilo ali pode ter 20 minutos numa semana e 40 minutos numa outra, e eu acho que faz sentido, eu entrego. Não tô falando especificamente de Pluto, né? Porque até é muito próximo os episódios, tem uns que tem 50 e poucos minutos, tem uns que tem eu acho que mais longo tem 1h20, mas mesmo assim a maioria são todos ali com cerca de 55 minutos, 1 hora, mas você abrir o olho para esse mercado com uma produção maior e com uma entrega de mais qualidade é muito interessante para um mercado ainda tão focado na televisão quanto o mercado japonês interno. Dito isso, meu querido Chris, conta pra gente do que se trata Pluto. Pluto é bem complicado, na verdade, né, destrinchar exatamente o que é Pluto. A sinopse ela é bem simples. Nós temos então um detetive chamado Gazest, ele trabalha na Europol. Essa história se passa num futuro relativamente distante, não é nos dito ano, em Pluto. Em Astro Boy, né, o Tetsuan Atom, é dito que é ano 2003, se eu não me engano. Só pra vocês terem ideia, é importante lembrar que 2003, né, já passou há tanto tempo, sendo que o Atom é do final dos anos 50, dos anos 60, né. Então é um futuro relativamente distante,
onde começa a ocorrer uma série de assassinatos, né? O primeiro de todos a ser vitimado é o Mont Blanc, que é um dos robôs mais poderosos do planeta, um robô lenhador da Suíça, que trabalha ativamente em causas ecológicas, né? Então dá a entender que, olha que interessante, né? No Atom original ele era lenhador, aqui ele trabalha na floresta, mas ele protege a natureza. Olha que interessante, né? Como a Naoki Urasawa colocou aqui. E a partir daí, humanos começaram a morrer também. Só que nas cenas do crime, que o Gazest, né? Que ele é também um robô, um dos 7 mais poderosos da Terra, ele percebe que não há marcas e nem indícios de humanos nas cenas do crime. E o que leva a questionarmos se talvez seja um robô que assassinou esses robôs e os humanos, porque todos eles, esses assassinatos, carregam o mesmo símbolo, né? 2 chifres junto à cabeça do assassinado, né? 2 coisas que lembram chifres, né? Próxima à cabeça da pessoa que foi assassinada. Sendo que mortes, né? Que robôs causam humanos não deviam acontecer. Durante a história toda da robótica, só aconteceu uma vez. O que é uma referência às obras de Isaac Asimov, né? Isaac Asimov, como Eu, Robô, por exemplo, que uma das 3 leis da robótica é que os robôs não podem ferir nem matar os seres humanos. E aqui, ao longo de todo o Pluto, eles referem-se a essa lei da robótica constantemente. E aí fica esse mistério, né? Se torna um thriller policial de mistério típico do Naoki Urasawa, buscando saber quem é o mandante ou o causador desses assassinatos. E aí também começa a criar todo um desenrolar com uma temática política e de guerra ao fundo, né? Que na história do mundo de Pluto, ele acontece num pós-guerra, né? Após o 39º conflito da Ásia Central, que eles chamam, onde houve uma invasão a um país, no que eles chamam de Pérsia, que teoricamente teria robôs de destruição em massa. E nunca encontraram nada. O que é muito interessante. E é isso, por isso que eu digo que é interessante. E é meio complicado. Tem tantas camadas pra gente analisar o Pluto aqui, né? Uhum. Será que eles queriam encontrar petróleo? Quer dizer... Não, é que é o seguinte, né? O Naoki Urasawa, ele não se baseou em todo o Tetsuan Atom pra criar o Pluto. Ele se baseou em um arco. O arco que é o Chikyu Saidai no Roboto, né? O robô mais poderoso sobre a Terra, que é o arco do Pluto, do mangá, que saiu nos anos 60, se não me engano, em 64, tá? E aí no mangá original, no arco original, tu tinha um sultão de um país do Oriente Médio que contratou um cientista para produzir um robô para matar os 7 mais poderosos de todos os robôs, ok? E aí, o ponto central desse arco, ele se mantém. Ele se mantém aqui em Pluto do Naoki Urasawa, porque tu tem o Pluto que ele não quer fazer isso, ele é um cara bom, mas ele não tem escolha, porque ele é obrigado a fazer. A irmã do Atom tem um papel bem importante pro Pluto reencontrar o verdadeiro eu. Só que uma coisa que não acontece aqui no Pluto, acontece bastante no arco original, é o fato de que no mangá original, no arco original do Osamu Tezuka, Pluto e o Atom se salvam mutuamente. Então tem momentos que o Atom tá pra morrer, o Pluto salva ele, e aí depois, quando numa outra situação que eles se combatem, o Pluto tá pra morrer e o Atom salva ele, como se fosse um pagamento. Então rola um lance meio bromance aqui, ó. Vamos lá. Que a gente consegue até meio notar isso na batalha final do Pluto, que os dois aparecem deitados, olhando pro céu, sabe? Uma coisa típica das antigas histórias de delinquentes. Vamos lá. E eu acho muito maneiro o que você comentou, e vai também de encontro ao fato da obra original e do anime se chamar Pluto, porque a história contada, ela passa muito pouco pelo Atom. Passa, sim. Os personagens principais dessa história é o próprio Pluto, né? Quem é Pluto? E o Guest, né? Que é realmente o personagem principal, é o detetive que está ali tentando descobrir o que tá acontecendo. Então, cara, ele tirar um pouco dessa importância do Atom no final e dar mais importância pro Pluto, eu ainda acho correto. E aliás, Raul, no arco original do Maior Robô sobre a Terra, um dos pontos de narrativa que aparece aqui no Pluto do Naoki Urasawa também, mas de outra forma, é que o Atom já tomou um pau do Pluto numa batalha dele no arco original, e aí ele pede pra ser transformado e ficar mais forte, né? Ter mais potência, né? E o professor, o Ochanomizu, ele diz, não pode, cara, como é que eu vou te dar mais poder só pra tu lutar? Aí o Atom, em certo momento, ele pede ajuda pro Tema, e o Tema dá poder pra ele. E é bem interessante que o Tezuka, durante a luta do Pluto, o Atom se transforma, o cabelo dele fica branco. Então, em 64, já tinha uma das primeiras transformações de mangá de luta lá, né? Olha só. Foi o primeiro Super Saiyajin, né? Exatamente. E aqui no Pluto, o Tema transforma o Atom, mas pela força do ódio. Olha só que interessante, né? O famoso de falta ódio, né? Pela força do ódio. Tem uma transformação ali que dá mais poder pra ele.
dele. Mas o que eu queria comentar, quando o Atom é lançado no Japão, o primeiro quadrinho do Atom, ele é chamado de Atom Taishi, né? Ou O Embaixador Atom, que foi lançado em 1951. E nessa época, o Japão estava sendo ocupado pelos Estados Unidos. Esse era o contexto histórico. O Japão estava sendo ocupado pelos Estados Unidos. E o tema do Embaixador Atom, Atom Taishi, era que a Terra estava sendo invadida por alienígenas, ou seja, a nossa Terra está sendo invadida por pessoas de fora, olha só, e estava rolando um desacordo entre esses dois grupos. E aí, quem é que soluciona a questão? O Atom, porque ele não é nem humano, nem alienígena. Ele tá numa situação de transição, ele não é nenhum nem outro. E a partir dali, acontece a solução. O Naoki Urasawa é muito inteligente. Ele pega o conceito de embaixador, de entre espaços do Atom, e coloca ele como a figura diplomática aqui em Pluto. Então tem vários momentos que mostram as cenas de guerra do Brando, do Heracles e do próprio Mont Blanc na guerra, o Gazet na guerra, e o Atom não luta, porque ele tá lá balançando a mãozinha pras pessoas, pregando a paz. Então o Naoki Urasawa, ele vai lá atrás pra pegar essa questão. Exatamente, isso é mostrado no próprio Pluto, né? Em diversos momentos eles falam que o Atom, ele era meio que um bode expiatório da paz ali, um símbolo da paz, né? Porque ele não participou da guerra ativamente, ele tava lá só pra ser o rosto da paz, né? De tipo, ó, a guerra acabou, é isso aí, tamo junto, é nóis, né? Exatamente. Então é bem interessante tu pegar o contexto histórico. No Japão, que o Tezuka tava citando a questão da permanência dos estadunidenses, né? A ocupação estadunidense do Japão. E o Naoki Urasawa, ele faz o quê? O Pluto começa a ser lançado em setembro de 2003. E o que tava ocorrendo em 2003? Começou a invasão do Iraque. Então, em março de 2003, começa a invasão do Iraque. E a invasão do Iraque, ela acontece com o pretexto dos Estados Unidos da América de que o Iraque estaria escondendo armas de destruição em massa, não é mesmo? No mangá Pluto, o Naoki Urasawa pega essa situação, que era o momento que ele estava vivendo, e faz uma crítica. Faz uma crítica à invasão do Iraque. Por que que o Naoki Urasawa decidiu se pegar o Iraque? Porque o Japão estava envolvido com a invasão do Iraque. Sendo que, na Constituição do Japão, é proibido o Japão se intrometer em questões externas, porque o Japão não tem exército. O Japão só tem o que é chamado de Força de Defesa Nacional. Força de autodefesa. E o único momento que as forças de autodefesa podem agir é literalmente para se autodefender, em caso de invasão do Japão. Então, o Japão jamais deveria se intrometer em questões não relacionadas, principalmente em questões que não tem nada a ver com a opinião pública do Japão. Os japoneses não ligam, não tem nada relacionado à questão do Iraque. E eles se intrometeram com a questão do Iraque muito devido aos interesses dos Estados Unidos naquela época, porque o Japão é um aliado muito próximo dos Estados Unidos. Então rolou uma intervenção anticonstitucional. O primeiro-ministro da época, ele amplamente dizia, não, a gente mandou as forças, porém, a gente não vai atacar ninguém, jamais. Pois então, imagina, tá os Estados Unidos, os caras estão acompanhando o grupo mais odiado que a região já teve, e eles estão andando pra cima e pra baixo armados. Tu acha que os caras, de fato, não abriram fogo contra alguém, sabe? Então, assim, era um momento histórico e o Naoki Urasawa estava muito descontente do que estava acontecendo. Então ele chama o Iraque na obra dele de Pérsia, que era o nome antigo dado ao Irã e a região, né, ali. Ele coloca um ditador chamado Darius, que ele é desenhado com o rosto do Saddam Hussein. Ele coloca até a estátua do Saddam Hussein igualzinho, do Darius com a mão levantada lá, bonitinho. E ele coloca que o país que instigou a invasão da Pérsia eram os Estados Unidos da Trácia. Trácia? Inclusive o presidente ali que foi representado, claramente, são traços de um americano. É o George Bush. Aquele é o George W. Bush. Tu pega uma foto do Bush e é a cara dele. E a Trácia é um nome que os gregos davam à região limítrofe deles com os outros territórios que estavam mais ao norte e a leste ali. Então era basicamente o limite entre o Ocidente e o Oriente, pros gregos antigos. Então tu vê, um país era chamado pelo nome de um território do Oriente Médio antigo, e o outro é chamado do território que separa o Oriente do Ocidente, né? Porque os Estados Unidos é colocado como a liderança geopolítica ocidental e combate constantemente, né? Diversos países que são contra essa hegemonia ocidental. Então, tu percebe que o Naoki Urasawa coloca um teor político pesadíssimo na obra dele. Pesadíssimo. E ele não só coloca essa questão de guerra, mas também ele fala de questões raciais, quando ele fala de diversas questões envolvendo a aceitação dos robôs.
robôs, né? Uhum. Então, em muitos momentos ali, discurso anti-guerra, totalmente discurso anti-guerra, do Naoki Urasawa, tratando das escolhas políticas, principalmente do Partido Liberal Social, se não me engano, que é o mais presente ali, do Japão. Eu tinha lido em 2011, né? Eu era jovenzinho, e eu reacompanhando agora, fica tudo tão mais claro na minha cabeça, tudo que ele queria dizer, sabe? Ah, demais. E é muito louco, é muito louco. Então todos os países ocidentais embarcaram nessa jornada contra o Iraque, invadiram o território, pessoas morreram, foram bombardeadas. Isso é muito clarificado no Pluto, porque acontece também. E a justificativa dos Estados Unidos era armas de destruição em massa, que nunca existiram. A justificativa da invasão da Pérsia em Pluto é robôs de destruição em massa, que nunca existiram. O projeto que a Pérsia tinha era de criar um robô que iria transformar os desertos em áreas verdes. Era isso que eles estavam fazendo. Era isso que eles estavam projetando, até serem atacados. E aí mudou tudo, né? É interessante como a obra começa com esse diálogo e termina falando também sobre o ódio que é gerado do outro lado por ser atacado de graça e tudo mais, que é o que acontece hoje também, né, com os árabes, né? Porque muitos deles falam de países imperialistas e tudo mais, o jeito que eles veem a ONU, e ele mostra o ponto de vista do ódio, né, a esse imperialismo como uma coisa que faz sentido, não como uma coisa que a gente vê na TV quando chamam qualquer vista diferente que um árabe tem de ponto de vista de planos terroristas para qualquer coisa, sabe? Porque quando um ataca, ele tá atacando pela liberdade, quando o outro se defende, é terrorismo. Isso é muito, muito presente em Pluto. Eu acho que expliquei meio mais ou menos o contexto histórico, né? Pra gente entender. Sim. Por que tudo isso acontece, por que existe esse teor. O Naoki Urasawa tava, na verdade, sendo um ativista, né? Lançando esse mangá. E mais do que fortuito, né? Muito mais do que adequado, ele usar uma obra do Tezuka, que falava muito de questões sociais à sua época, né? Questões do momento. E aí ele pegou o arco do robô mais poderoso da Terra, porque o vilão era um sultão do Oriente Médio, originalmente, né? E aí ele transformou isso. Ele colocou diversas camadas que não existiam na obra original, como a própria existência do Brawl, né? Que é o Brawl 1589, que seria o único robô que teria assassinado algum ser humano. Não existe isso no arco original, né? O Brawl, ele representa um outro vilão do Atom, que é o Cavaleiro Azul. Então, ele reaproveitou essas coisas e empregou, né? Na releitura dele. Por isso que eu disse que tinha coisas lá na obra do Tezuka, tinha. Só que o Tezuka aproveitou elas e colocou mais coisas ainda, pra poder torná-la mais atual. E que a inteligência artificial presente hoje ganhou um novo significado, né, também. Um significado bem diferente, o que é muito louco. Todo esse background que você passou, ele é legal de falar dele porque ele acaba engrandecendo a obra mais ainda, né? Pluto não é só grande porque é o Naoki Urasawa que tá fazendo, é uma história de Tezuka, não é só por isso, né? É porque o cara é um gênio, pô. Os dois são muito bons e, pô, o fato dele ter envolvido todo um contexto histórico do presente dele, né, na época de 2003, na história já é, tipo, bizarro, assim. E trabalhar dessa maneira também, né, cara? Foi respeitoso e não apontou vilões, assim, esses aqui são maus, esses aqui, sabe, são bonzinhos, de jeito nenhum. Qual é o grande detalhe dessa construção de Pluto e o que traz essa grandeza aí que o Valente apresentando? Todo esse fator histórico que a gente tá desenvolvendo agora, que representa aí, que tá marcado na obra, mas eu acho que até referente ao que o Raul comentou sobre o grande sucesso que o Pluto teve, principalmente o grande sucesso de crítica, né, vamos poder apresentar assim, é que o Naoki Urasawa, ele consegue criar uma história em Pluto, e assim em outros mangás também, mas acho que o Pluto nesse sentido ele ressalta mais esse lado dele, que é uma obra que ela não necessariamente ela é focada num ponto só, mas ela consegue ter tanta camada que você tem diversas discussões possíveis a partir do mesmo tema, sabe? Sim, ele é multifocal, né? É, cara, porque quando tá fazendo, a gente tá apresentando aqui um aspecto histórico de guerra, do desenvolvimento até do nosso mundo que tem hoje, como é a representatividade na obra do Urasawa, né? E aí o que a gente tem hoje? A gente tem o que tem nos principais diretores, principais artistas que vão existir no mundo, e no que é a arte e o quadrinho nesse sentido é a arte que é o quê?
é como você transfere o que tá no seu mundo e a visão do próprio artista sobre o seu próprio mundo pra dentro do seu próprio quadrinho, pra sua própria narrativa, né? E o Urasawa traz isso nisso que o nosso querido Chris acabou de apresentar. Só que ele vai mais além, cara. Ele começa a colocar outras discussões e tantas camadas nessas discussões que são, assim, torna o processo muito complexo, entende? Então a gente tá falando das questões das IA, mas é porque isso tá jogado na tua cara, isso tá ali na frente. Mas, por exemplo, a discussão do racismo, a discussão da aceitação, tu vê que alguns países, eu acho muito interessante como o Urasawa ele consegue demonstrar como alguns países aceitam mais viver com robôs do que outros, sabe? Como ele consegue narrar isso muito bem. Então, por exemplo, o primeiro tratamento que você tem ali, que você vê na Alemanha, por exemplo, parece que os alemães eles são muito mais afeiçoados e entendem muito mais como funciona a narrativa deles ali junto com os robôs e tudo mais e tal, é menos problemático, até por isso, e isso se deriva muito de o povo alemão ser um povo hoje muito antibélico, né? Tem essa questão cultural dentro da Alemanha, mas ainda assim tem um processo racial muito complexo lá dentro. Mas a Alemanha como um todo tem esse detalhe. Enquanto você vai pro Japão, no primeiro momento você tem aquele contato com aquele detetive, né? Bem cartunesco, bem estilo do Tezuka antigo, né? E tal, que ele é completamente avesso no jeito de tratar, do jeito de ser com os robôs, né? E você tem isso partindo para outras pessoas, né? E eu acho que é mais bem apresentado nessa questão do entendimento do que é o sentimento, a aceitação, racismo, esse tipo de coisa na construção. É o que a gente já tava comentando no back office no arco ali que é passado na Escócia, né? Que é o arco do nosso querido pianista robô, né? Mas assim, não fica só nisso. Tu tem uma discussão que é uma micro discussão. Acontece a morte do Brando e tá acontecendo ainda a busca, o governo já deixou de fazer a busca, esse tipo de coisa, e o que é deixado subentendido é que quem tá financiando as buscas das partes ali ainda é o nosso querido Heracles, né? Que é o nosso querido Hércules, né? Ele tá financiando, e aí tem o agente dele falando, não, mano, tu tem que voltar a lutar, esse tipo de coisa, tudo mais e tal. Então, tipo assim, é como, ali ele demonstra como, tipo assim, áreas do capitalismo, áreas do entendimento conseguem ultrapassar os limites de você não entender um luto da morte de um amigo, como as coisas têm que continuar girando nesse processo, e é uma microparte, sabe? E ele vai conseguindo montar essas camadas diversas vezes. Sabe essa parte do Hércules, né? Do Heracles, que ele tá procurando as partes do amigo morto, e o chefe dele lá, o cara que cuida dos negócios, né? Da luta dele, ele chega e fala... É, nem o chefe, é o agente, né? É o agente dele, né? Ele é o cara que organiza as lutas dele. Ele fala, e aí, tu vai lutar? É tipo aquela coisa, né? Morre alguém da família do cara e o chefe manda a mensagem, aí, tu vai vir trabalhar amanhã, né? É tipo isso, é exatamente... Entende? É nessa pegada, entende? E é mais uma camada sobre aquele ponto de que nós, como ser humano, às vezes também pensamos tanto nos nossos sentimentos e nas nossas queixas, no que a gente quer, que a gente acaba esquecendo que o ser humano que tá na nossa frente, ele também tem sentimentos, ele também tem queixas, ele também tem problemas. E é aquele negócio, a gente quer que aquela pessoa seja um robô pra você e trabalhe e seja pra você o que você gostaria que ela fosse na sua cabeça, só que você esquece que ela tem sentimentos. E você vê que isso é tratado durante diversas vezes. Cara, é inconcebível que um cara como o Tema seja criador do Atom, né? Porque o filho dele morreu, e ele não consegue entender, depois de tantos anos tendo o Atom junto dele, que a Uran tem sentimentos sim. Ele fala, não, você não tem sentimentos, você é um robô. E isso é estigmatizado durante várias falas, né? Nosso querido robô pianista, mais uma vez, o Northland 2. O que o velhinho fala pra ele o tempo todo? Não, você não tem sentimentos. Tudo que você faz é falso. Tudo que você faz é uma programação. Você não tem sentimentos. Até chegar o momento que o Northland 2 consegue provar pra ele, né? Quando ela descobre a história da mãe do velhinho. E ele entende que realmente, cara, o Northland 2, ele queria ser mais do que um mordomo. Ele queria ser amigo dele, ele queria aprender a música, ele queria se estabelecer naquele universo. Ele quer esquecer as ações dele. Sim, também, porque é um sentimento muito poderoso, né, cara? E você vê que isso acontece com o North, com o Epsilon, né, que fugiu da guerra ali, que ele se distanciou da guerra porque ele viu que aquilo tava errado. Ele teve a sensibilidade de falar, peraí, isso aqui não tá certo. A gente majoritariamente vê essa mudança, né, essa criação de sentimentos, né, porque a gente vai falar muito de sentimento em Pluto, né? A gente vê essa criação de sentimento majoritariamente
majoritariamente dos maiores robôs da Terra, que são, no caso, os 7 robôs, né? Todos eles que participaram da guerra como armas. Porque eles são os mais avançados, tem a inteligência artificial mais avançada, consequentemente eles tiveram uma evolução mais rápida, né, em relação a sentimentos. Mas conforme o anime e o mangá vão avançando, a gente vê que não são só eles. Parece que é um consenso que está aparecendo naquele momento na Terra, sabe? Tanto que acontece com a irmã do Atom, né? A Uran, acontece com ela fala, pô, a tristeza, não sei o que lá. Tem também com a esposa do Gazet. O robozinho das flores. Com o robozinho das flores. A Helena, né? A esposa dele. Mas até a esposa do policial robô que morreu no início da série, cara. Exatamente. A esposa dele também, que tem todo aquele negócio de, poxa, então é assim que os humanos se sentem. É toda uma evolução de sentimento, né? Uma coisa que até hoje, né, no mundo real a gente vê que, pô, não, robô é robô, ele não tem sentimento, você manda ele fazer uma coisa e ele faz. A gente tá vendo meio que essa evolução dentro da história, né? Do partir do ser seco e sem coração pra um ser com sentimentos. Quando o ser humano ele é exposto a um estresse muito forte, extremamente poderoso, de uma carga negativa muito forte, ele pode entrar em depressão, ele pode entrar em colapso. E a gente vê os seres humanos fazendo isso com os robôs. Como o Pluto foi reacendido, como o Atom, né, renasceu, tanto que eles estavam todo mundo com medo de quem seria o Atom, né? Seria a mesma pessoa depois de receber toda essa carga. E é uma coisa que mais uma vez eles mostram que os humanos não conseguem conceber os sentimentos. É incrível, os robôs estão ali falando de sentimentos o tempo todo na obra, mostrando que eles entendem a situação político-social daquele universo, daquela pessoa que tá andando na rua com o cachorro, da criança que tá sozinha, que foi espancada, do gatinho que tá com problema, que tá triste, as crianças que foram abandonadas no pós-guerra, na questão do Epsilon, né? Aí você vê os soldados que estão ali acompanhando o Epsilon, aqueles soldados sisudos que não têm sentimentos. É sempre isso, o humano que tá acompanhando ali aqueles robôs, sempre são personagens que demonstram zero sentimentos, cara. Que é pra mostrar ali como aqueles robôs estão evoluindo nessa questão. Aí quando isso gera aquele assunto que eu falei lá no começo. Quando eu falei, que eles são praticamente tratados como escravos, é porque o humano, ele pode mandar no robô, ele pode ligar e desligar o robô, ele pode ameaçar o robô. O robô, ele tem que trabalhar pra esse humano, só que ele não pode nem levantar a voz pra esse humano, sabe? Só que quando é um ser com sentimento, é muito diferente do que a gente entende paralelamente como uma máquina. Uma máquina a gente vê como aquele ser frio, calculista que a gente vê no próprio Matrix, né? O Matrix é uma máquina, um ser que pensa em cálculos. Qual a maneira mais rápida de chegar no seu objetivo? Pluto, ele trata os seus robôs de uma maneira diferente. Eles têm sentimentos, eles são humanizados. E aí, quando eles são humanizados, os humanos em si parecem os robôs na obra. Parecem aqueles que eles não têm sentimentos, que eles vão procurar a maneira mais simples de chegar no seu objetivo. O grande detalhe dessa parte que tu tá comentando, Raul, e eu acho enriquecedor, é que isso a gente pode analisar em dois viés, né? Construtivismo de narrativa e o que isso representa, né? O que é mais legal, pensando em construtivismo de narrativa, é que o que acontece? Você consegue demonstrar que os robôs, eles são meio que a diáspora de um reflexo da nossa sociedade. Uhum. Que é o quê? O robô, como ele é um ser que ele não faz parte do nosso mundo ainda, nesse processo, né? Então ele é colocado diferente, né? Então a gente tem essa perspectiva da visão do ser diferente que está ali sofrendo com esses processos, né? Então a gente poderia tratar o robô nesse ponto, em certo sentido, até como imigrante em certas situações, né? E que é o ser que é diferente, que ele tem uma perspectiva diferente e de vez em quando é maltratado nesse processo por ser diferente, né? E existem complicações nesse processo, entendeu, né? E aí eu acho que é muito legal porque o Naoki Urasawa, ele trabalha essa perspectiva de pertencimento do robô em mais de uma vertente, né? Então a primeira vertente é a questão que muitos autores acabam trabalhando, que é essa perspectiva de sentimento do robô, né? A IA vai ser capaz de ter sentimento, uma coisa que é criada a partir da gente, consegue representar os mesmos sentimentos que a gente, né? A gente, no caso, ser humano, né? E a partir disso começa a se criar uma perspectiva de preconceito,
preconceito, de separação, esse tipo de coisa, né? Então ele já parte desse pressuposto, mas aí ele também começa a partir do pressuposto de pertencimento, a partir do pressuposto de segregação. Então ele começa a trabalhar esses tons todos a partir do robô. Por quê? Porque o robô é um ser estranho, né? Ele é um ser colocado naquele mundo que a princípio deveria ser um ser já constante na vida das pessoas, mas ele é colocado como um ser estranho e a gente tem a visão a partir desses robôs, né? De como eles são tratados, como é que é a representatividade. E aí quando a gente traz para essa questão de representatividade para fora da obra, esse tipo de coisa, não é nada mais nada menos que como o ser humano trata outro ser humano, né? Tem esse detalhe. Inclusive, a maioria dos robôs você descobre depois que eles são robôs. Eles têm o formato humanoide e a obra vai tratando ele e você vai descobrindo que ele não é humano. O Gazet é assim, o série te apresenta ele como humano, tu não sabe que ele é um robô. Depois acontece um negócio lá, ele é golpeado, que ele fala, não, sou um robô. Inclusive, isso é uma diferença bem grande no mangá, né? O mangá, ele leva mais tempo pra te apresentar que o Gazet é um robô, né? O anime, ele vai mais direto ao ponto nesse quesito, né? Sim, sim. E aí, o que é muito interessante? Com isso, o Naoki Urasawa, ele consegue construir uma narrativa de representatividade nesse quesito, ele criticando, né? Como nós atuamos com outros seres humanos, né? Porque isso, em 2003, a discussão sobre robô, esse tipo de coisa ainda era muito incipiente, né? Se é que existia, era uma visão mais futurística, assim, já existiam outras discussões sobre isso, né? O próprio Isaac Asimov já tinha escrito, né? Nós estamos falando aí de Ghost in the Shell e por aí vai, né? Mas já existia uma discussão dessa acontecendo na ficção científica, né? E ele se abraça esse processo e vai. Mas ele consegue, assim como boas ficção científica, trazer isso pra dentro, expandir e ao mesmo tempo ter sua representatividade na sociedade. O que demonstra o nível de sabedoria dele como roteirista nesse processo, né? Porque de um ponto de construção a gente tá transformando aqui de uma raça, né? Vamos colocar assim, né? De toda uma população, ele consegue apresentar diversos fatores que representam a nossa sociedade e também representam a própria construção de mundo dele, né? E aí ele vai conseguindo dar essas camadas mais, assim, a serem desenvolvidas na obra, né? E o mais legal é que, como um ótimo roteirista, ele não dá resposta. E ponto. É tipo assim, as questões estão dadas, eu estou criticando algumas delas, entende? Mas você que se decida, entendeu? Inclusive você que se decida como é que você vai querer aproveitar a minha própria obra. Porque se você só quer seguir só a parte de mistériozinho e lutinha de shonen que tem no final, tá suave, tá lá. Mas se você quer ler todas essas camadas que tem por trás, tá lá também. Inclusive, dependendo do seu ponto de vista político, social, você vai enxergar mais ou menos alguma das camadas. Não, com certeza. Eu tenho umas observações pra fazer, ouvindo vocês, diversos pontos, antes que eu me esqueça delas. Uma que o Carlos falou ali é que talvez os robôs, eles possam ser vistos como imigrantes. Eu não acho que se encaixa ou procede, mas eu concordo com a parte de os robôs, eles são humanos, né? A gente trata os robôs como tratamos humanos no geral. Por que eu digo isso? Porque eu vejo que nessa série, o grande debate em relação a os robôs em si, tirando a parte de sentimentos, tá? É se robôs são sujeitos ou não. Eu acho que esse é o debate mais forte aqui. Os robôs, eles ou são sujeitos ou eles são coisas, né? E muitas das pessoas, sobretudo o arco do Nord número 2, eu acho que ele é maravilhoso nessa questão, porque tu tem um personagem humano que não vê o Nord como um sujeito, mas sim como um objeto. Então nós temos um grande discurso sobre a objetificação. Quando eu falo objetificação, eu falo de ver o outro como algo, não alguém, sabe? E que isso reflete muito a nossa realidade, principalmente no sistema que nós vivemos, né? Vivemos um mundo capitalista e muito sobre as pessoas, elas se traduzem no que elas são de verdade ou como elas se apresentam. Então, a coisificação, podemos colocar assim, do outro é algo que existe e tá cada vez mais presente na sociedade. E os robôs, eles são coisificados. Então, você não é alguém, você é algo. Faça para mim, sabe? Esse tipo de coisa. Muitas frases hiperativas. Faça isso que eu tô mandando. Você não é diferente desse negócio, tá entendendo? Então, em certos momentos, alguns desses personagens mudam e param de ver alguns robôs os robôs no geral como coisas e como sujeitos. Isso acontece com o velhinho, né, do Arco do Norte, que ele percebe que existe riqueza no outro, e esse outro pode ser o robô, né, porque ele fez muito por si ali e pelo outro, e aí eles começam a viver juntos, enfim. O próprio soldado sobrevivente do Epsilon também, ele muda o ponto de vista. O soldado, sabe? Então, tem muitas coisas interessantes. O Carlos, ele tinha levantado a letra os alemães, eles são... E aí eu lembrei que na Alemanha, do Pluto, tem um grupo de pessoas
que são anti-robô. Eles são tipo uma sociedade secreta anti-robô. É uma seita, né? Uma seita, uma sociedade secreta anti-robô, que eles querem destruir os robôs. E pra mobilizar esses interesses deles, eles tentam manipular a visão pública, o diálogo público sobre os robôs. E aí então tu vê que são pessoas poderosas que tentam levar pra televisão um diálogo sobre o objetivo deles e normalizar esse tipo de diálogo, que isso rima muito com a nossa realidade também. Coisas que não deveriam ser aceitas de jeito nenhum acabam sendo normalizadas de se mostrar na televisão ou redes sociais. E olha que interessante, o personagem que é o foco desse arco aí que envolve essa sociedade secreta, o nome dele é Adolf. E a feição dele, gente, é muito clara, né? A um outro Adolf do mundo real. Vamos lá, vamos ser sinceros, né? Faltou só um bigodinho. E olha que interessante, o Naoki Urasawa, ele não só antagoniza, coloca o Adolf como um vilão, né? O Adolf do Pluto como um vilão. Ele mostra por que ele pensa assim. Ele dá um contexto histórico-social desse garoto aqui, na infância dele, passando por muitas coisas, o que acabou tornando ele um adulto e pensa isso, sabe? O Naoki Urasawa, ele é inteligentíssimo pra construir personagens assim. De alguma forma, um pouco mais discreta ou não, ele dá um começo, meio e fim ao diálogo que foi colocado, independente da camada. Você pega o diálogo sobre os robôs, visto da perspectiva da humanidade e vice-versa, até do ponto de vista da pessoa que tá assistindo. Eu não vou falar o nome porque isso é do final e talvez o ouvinte não tenha chegado até lá, mas tem um personagem que a gente descobre que ele é robô só no final, e ele é importantíssimo, e até então todo mundo acha que ele é humano. Importantíssimo. Eu tinha lido o mangá e não lembrava disso, cara. Vai ficar na dúvida. E é isso, é de explodir a cabeça, cara. É. Pra ele mesmo, aliás. Diga-se, né? Sim. Pra ele mesmo, aliás. E é muito legal que no final do arco do Adolf, ele percebe o merda que ele tava sendo. Que tipo de pessoa ele tava sendo. Depois que acontece aquilo com o Geist na série. Que ele o defende. E ele chora. E o Geist faz a pergunta: algum dia o ódio vai acabar? A gente para de sentir ódio? E acho que essa reação do Adolf é tão humana, porque ele simplesmente não tem a resposta e ele desaba. E ele só desaba. E esse momento do Adolf, ele também faz uma rima com diversos momentos da narrativa. Por exemplo, logo depois que o Atom recebe as memórias do Gazet, o que ele pede pro Gazet? Só um segundo que eu vou no banheiro. E o Gazet, puta, é um robô, até isso tu faz? Deve ser coisa de robô avançado, né? KKK. Basicamente o Gazet manda essa pra gente. E o que o Atom faz no banheiro? Chora. Porque ele viu coisas que nem o Gazet ele lembrava, né? E eu gosto muito de como o Naoki Urasawa, ele trabalha com essas questões e ele nunca é leviano com essas questões. Ele sempre trabalha de forma respeitosa, ele apresenta o personagem, ele mostra até onde ele vai com isso e o que ele quer dizer, que nem o Raul disse. Por mais que seja um subtexto, por exemplo, algumas coisas, ele jamais deixa gratuito o subtexto. Esse diálogo do Gazet com o Adolf, ele se repete no final com o Atom e o Pluto, ele se repete entre o tema e o tal personagem que a gente descobre que é robô, sabe? Esse diálogo é um diálogo que ele vai voltar em vários momentos oportunos e você vê que é um ponto muito relevante na história. E aí, tu tem uma outra coisa muito importante aqui, que é aquela questão dos temas principais, né? Tu tem o foco narrativo nos sentimentos. Robôs podem ter sentimentos, humanos podem ter sentimentos, às vezes a gente não tem. Em certos momentos, como humanos, a gente não reage da forma adequada. Aí os robôs estão aprendendo o que é isso, eles fazem perguntas fundamentais. A questão do objeto, será que um robô é um objeto ou um sujeito? Aliás, o irmão do Adolf cometia crimes aterradores. Se a gente coloca uma criança humana ali, a gente sabe o que a gente tá falando, né? Crime aterrador. Por quê? Porque ele via eles como objetos. E o Gadget, por exemplo, via eles como sujeitos. E até como um filho. Sabe? Até como um filho. E aí, como eu falei, esses temas principais, eles aparecem em momentos tão singelos. Eles vêm e convergem em momentos tão singelos. Por exemplo, o soldado na guerra. O cara matou milhares de iguais. Um soldadinho sem nome. Ele vê uma água corrente e ele lava as mãos. Repetindo pra ele mesmo enquanto ele não para, que ele jamais vai se livrar disso. E aí podemos interpretar isso de diversas formas. Lavar as mãos de sangue, lavar as mãos dos crimes, sabe? Então, por que esse robô vê os outros como sujeitos, não como objetos? Porque ele tem sentimentos. Isso aparece aqui nessa cena. Tão singelo, mas tão poderosa, sabe? Eu acho que o Naoki Urasawa, e eu acho que os outros meus colegas aqui concordam comigo. O cara não é o mestre de narrativa por acaso. O cara sabe muito bem o que tá fazendo. Inclusive é um personagem que ele já tinha aparecido humanizado, e a gente até então não sabia que ele era, e ele aparece como robô ali lutando nessa guerra e lavando as mãos, e até então, depois que é juntado, falando assim, esse cara aqui é esse aqui que você viu como humano. Inclusive, Cris, eu falei de estrangeiros só pra dar exemplo, tá? Mas é de imigrantes
imigrantes, assim, mas eu não acho que os robôs sejam exatamente uma reflexo dos imigrantes, tá? Eu só dei um exemplo de percepção. Não, beleza. Não, mas eu acho bem legal quando o Chris traz essa questão dos temas, né? Que eu não sei vocês, mas eu não tô conseguindo saber ainda como ressignificar essa perspectiva em uma palavra, ou talvez em uma, duas palavras. O que acontece? Quando normalmente nós estamos criando roteiros assim, existe um tema principal. Como uma série maior assim, pode ter alguns maiores por volume, esse tipo de coisa. Mas normalmente tem um tema principal que ele abarca toda a série. E eu não sei vocês, mas a minha perspectiva em Pluto, que o Naoki Urasawa trabalha, é uma perspectiva que tem muito nas obras do Tezuka, que é a perspectiva de como nós enxergamos o outro, entende? E aí, a partir disso, como nós agimos com o outro, como nós interagimos, desenvolvimento e tal. E Pluto, pra mim, é o tempo inteiro isso. É talvez a obra do Urasawa que mais tenha isso, né? E é bem legal isso. Eu vou dar os créditos, assim, que eu vi um vídeo do Quadrinho na Sarjeta. E por que eu vou dar os créditos? Porque ele levantou o ponto que eu nunca tinha me tocado, mesmo depois de anos vendo anime. É uma perspectiva muito legal de sociedade, que é o quê? O japonês, ele vem de uma sociedade, muitas vezes o asiático é assim, uma sociedade muito mais, como eu posso dizer, em grupo, né? Uma sociedade coletiva, do que é necessariamente apresentado pro nosso lado do ocidente, né, velho? Então a perspectiva do coletismo, do que o sentimento do outro é muito mais existente. E a gente consegue ver isso constantemente em anime, do que pra gente é aqui no ocidente, né? Então a gente já teve essa conversa no início do cast, que é tipo assim, o que eu penso, como é que é e tudo mais e tal. E eu acho muito enriquecedor com a forma como o Naoki Urasawa, ele trabalha a perspectiva sobre o outro, tentando se entender sempre em dois processos, né? Que é tipo assim, o outro, tanto o sentimento dos robôs, que é onde que ele acha que ele bate mais nessa perspectiva, de assim, os robôs querendo entender propriamente se eles têm sentimentos ou não, eles querendo se aceitar, e ao mesmo tempo os humanos não conseguiram ter essa perspectiva. Então, em ambos os casos, é como o outro me percebe, sabe? E é muito enriquecedor esse processo, porque a partir desse momento que ele consegue trabalhar isso, ele consegue desenvolver as próprias narrativas posteriormente a isso. E aí ele vai começando a desenvolver os mistérios. E o que eu quero falar com isso? Se você consegue trabalhar muito bem esse tema central, fica muito leve pra você conseguir desenvolver as outras coisas, como assim, entre aspas, os duelos, então os desenrolares do mistério, esse tipo de coisa. Por quê? Porque tá tudo amarrado nessa perspectiva do outro, sabe? E é muito legal porque a maioria dos discursos, como o Raul falou, que esse discurso vai e volta, é sempre essa perspectiva de entender o outro, sabe? Tipo assim, cara, por que tá fazendo isso? Eu quero entender o que você tá fazendo. O final é muito disso, né? Como o Chris já adiantou, o Atom tentando entender o Pluto, né? Nessa perspectiva, né? Tipo, cara, por que tá acontecendo essa merda, sabe? A gente fica tentando entender isso. E aí, tipo, e sempre parece que as coisas estão dando errada porque uma pessoa não consegue entender a outra, sabe? Me dá essa sensação o tempo inteiro em Pluto, sabe? E tem um ponto que ele fala muito sobre isso, sobre essa questão de como enxergar o outro, e também de como nós enxergamos o geral, porque a história é contada por quem vence, por quem domina. E aí tem um ponto na história que a gente vê aonde começa todo esse sentimento de ódio que vai acarretando e vai chegar até o final da história, né? Até alguém querer destruir o mundo. Que é o quê? É um povo Manabu lá, que é um povo indígena que estava vivendo no seu mundo. Chegam alguns conquistadores oferecendo ouro, né? Oferecendo espelhos, né? E tal. Quem tiver isso aqui... Puro capitalismo, né? Bem-vindo ao capitalismo. É isso. E aí você vê que todo aquele sentimento de ódio que foi rolando começou aqui e chegou até esse momento. Porque tudo que foi falado lá no final começou ali naquele ato que, quando a gente vê no mundo real, muitas vezes se torna minúsculo. Quando a gente se vê como brasileiros, 80% de nós somos uma mistura que é muito mais europeia, asiática, africana do que brasileira mesmo. Achar que pode chegar num povo lá num pouquinho de povo que foi assassinado durante anos e anos, né, centenas de anos aqui no nosso país, como exemplo, e ainda querer tirar o restinho de terra que esse povo tem. Totalmente. Tu vê isso e aí acontece hoje em dia em outros territórios, né, que é o que o Naoki Urasawa já trouxe ali, né, caso a guerra da Pérsia ali. Tinha uma coisa que vocês comentando, eu lembrei também, o outro, né, o outro. Me lembrou tantas cenas de Pluto, e eu acho que uma cena bem simbólica é o Atom pegando o caracol na chuva. Ah,
sim. Não sei se vocês sacaram isso. O Atom tentando compreender a existência da vida. A compreender a vida no geral. E ele, lembrando que nesse momento ele tem a lembrança do Gadget fazendo isso. Pois então... E não só isso também, né? O momento em que ele tá aprendendo a controlar o ódio dele, né? Que é um sentimento novo. O Ochanomizu observando ele, tentando entender ele, enquanto ele olha pro caracol e ele tenta compreender a si mesmo, né? E tem tantos momentos assim, o Epsilon, por exemplo, encarando o Pluto, e o Pluto se entrega pra morrer naquele momento. Ele fala, por favor, me mate aqui. E o Epsilon tentando compreender ele. Ou o Gazest, quando encontra pela primeira vez o Pluto, e ele decide que não vai lutar com ele, porque aquilo ali, aquela criatura ali, não quer lutar. Em diversos momentos, a compreensão do outro. Tem uma outra cena também que me impactou muito, que é um flashback do Dr. Tema com o Atom, que é o Tóbio morre, né, o filho, pra quem não sabe como é a origem do Atom, né, do Astro Boy original, tem um doutor que era o ministro da ciência, o filho dele, o Tóbio, morre no acidente de carro, e é uma criança, e aí, pra aplacar o sofrimento, o buraco no peito dele, ele cria uma réplica do Tóbio, um robô. Só que é o robô mais avançado de todos, que é o Atom, né, o Astro Boy original. Só que dá ruim isso aí. E no Pluto, eles tratam de uma maneira bem rápida essa origem do Atom, né? Então tu tem o Atom ali, à mesa, e aí o Tema pergunta coisas pra ele, e ele sempre responde de forma solícita, né? Ah, gostei da comida, estudei bastante, adorei o livro. E aí eles, observando isso, ele se dá conta que aquele ser na sua frente não é o filho dele. É a aparência do filho dele, porém, não é o filho dele. E aí a gente pode fazer até também uma relação ali com o próprio Vale da Estranheza, né? Que são coisas que são muito parecidas ao ser humano, mas não é. E no caso do Tema, é muito a cara do filho dele, perfeitamente, porém, de jeito nenhum é o filho dele. É como se aquele ali, de fato, ele se desse conta que jamais ele vai ter o filho de volta. Ele cometeu um erro fatal, né? E ele, o que o Tema faz? Nega o Atom, né? Ele nega o Atom e ele se livra do Atom. E ele cita pro Gazet, na continuidade do Pluto, que ele foi viver no circo. E no mangá original, no Tetsuan Atom, ele foi vendido pro circo, que é onde o Ochanomizu encontra o Atom, né? No circo. No Pluto ele comenta até que ele foi vendido e o Gazet se surpreende, né? Ele comenta que ele viveu durante um tempo no circo, né? Cara, e é muito enriquecedor como o Naoki Urasawa, ele consegue construir narrativas, assim, mas ele consegue construir diálogos que falam pra caceta dos personagens, sabe? Assim, por cima, mas que ao mesmo tempo são diálogos abertos, assim, que não são expositivos, não são essa construção, sabe? É uma riqueza de detalhe, assim, de construção, de narrativa. Inclusive, a sabedoria do cara é tanta que, como o Chris comentou, ele não quis muito mexer na origem do Atom, porque, mano, é vespeiro. Eu tô homenageando o cara, sabe? Pra que eu vou mexer lá? Não, deixa eu seguir pra frente, né? E eu acho que nem ia poder também. Não, mas assim, mesmo que ele não pudesse poder, ô Raul, é algo que, tipo assim, eu não preciso pra minha narrativa, sabe? Tipo, eu não preciso encostar naquilo lá. Eu consigo montar a minha narrativa pode ser daqui pra frente, sabe? Uhum. Eu posso trabalhar com o que eu tenho, né? Exato, e aí, tipo assim, eu não preciso voltar lá tanto, até porque com isso ele consegue se separar um pouco mais da obra original, né? E aí com isso ele consegue ter mais liberdade também pra construir. Como a gente falou, né, o mangá, a história do Naoki Urasawa não é sobre o Atom, não é sobre o Astro Boy. Não é. Né? Ela é sobre o Pluto, tanto tá no nome tá no nome, tá na obra, né? Até porque se fosse chamasse Atom Astro Boy, seria um Astro Boy sem Astro Boy. É, exato. E foi escolha dele colocar o Gazet como o protagonista de boa parte da obra. Porque no arco original, o robô mais poderoso sobre a Terra é o Atom o protagonista. Sim. E ele decidiu que o Gazet ia tomar a narrativa por bastante tempo, depois o Atom assumiria. E sendo que o foco é o Pluto, né? O acontecimento da guerra e tudo mais, como a gente comentou. Mas eu adorei que o diálogo do Tema e do Atom existiu em Pluto. Porque foi uma chave importantíssima pra gente compreender o Tema, que é um cientista amoral, né? Ele não tem moralidade nenhuma dentro da ciência dele. Ele faz o que ele acha que é necessário, tanto que ele colocou o chip de um robô no outro lá pra carregar o outro com emoções pesadas e ruins, né? De propósito. Pra tentar trazer o robô de volta. E o Ochanomizu é o cientista que tenta fazer tudo dentro do correto, né? Eles são uma dualidade ali, né? Tanto que um é cabelo branco, o outro é cabelo preto. O Tezuka gostava de brincar com essas coisas. Dito isso, vamos pra aquele momento que as pessoas ficam esperando, eles ficam querendo saber se a opinião de vocês é exatamente igual a opinião deles. Ou se eles vão te hatear. Mentira, eles não hateiam. O nosso público é muito amorzinho. Vamos para as considerações finais e notas para Pluto. Sou o primeiro mesmo? Geralmente é quem pergunta, né?
Aí complica. Vacilou de ter perguntado. Não, mas eu sempre pergunto pra ter tem que ter a tradição, né, velho, aqui no podcast. Então não tem jeito, né? Eu cansei de sempre eu perguntar quando eu participo, Carlos. Cansei. Então, aí tem que ter a tradição, pô. Tradição faz parte de você entender também o outro, tá vendo? Essas tradições são isso. Assim, eu vou ser muito sincero, não tem como não dar 10 pra Pluto. É um roteiro absurdo. Naoki Urasawa é um mangá que a gente já comentou que a gente achava que não ia acontecer e tá aqui, né? Graças a Deus e tal. Então, tipo assim, eu não tenho muita coisa a remediar. Tipo assim, é só engrandecer essa obra, sabe? Assim, o nível que o Naoki Urasawa consegue de narrativa. Eu acho que a adaptação é fiel. Inclusive, a adaptação é tão fiel que o tom de cor, a forma como é feita, por mais que seja mais digital, ele preserva e eles resolveram utilizar, eu acho que vocês conseguiram pegar isso também, não sei se é uma opinião só minha, o que era muito apresentado no anime de Astro Boy, entende? Eles vão lá na fonte do anime e trazem pra cá com um tomzinho mais soturno, isso é da obra mesmo, não tem o que fazer, mas você vê que a obra em si ali, ela tem aquele tom de cores, assim, as cores são vivas, né, e tal. Mais chapado da época. Entende? Então eles conseguem trazer essa perspectiva. Então eu acho que como produção de anime é uma produção gigantesca, assim. Assim como o Crybaby chegou e outras produções assim dessas obras que são muito pesadas, Vinland Saga, que a gente já comentou, elas têm que existir, elas têm que merecer estar aqui e elas merecem com certeza. E Pluto é gigante nesse processo. A única coisa assim que eu penso da obra é que se realmente necessitava fazer 8 episódios de 1 hora, sabe? Porque uma coisa que ficou pegado pra mim é que é muito marcado aonde que são os cortes dos episódios, sabe? Tipo, tu consegue ver perfeitamente que bateu 25 minutos ali, eles dão uma quebrada, esse tipo de coisa. Então, tipo assim, eu acho que facilmente poderia ser dividido em temporada ou algo parecido. Assim, eu consegui assistir tudo, eu acho que algumas pessoas vão preferir, porque parece um arquétipo de obra de série americana, por exemplo, que tem 1 hora rodada e tal. Então eu acho que o público tá acostumado a isso, não é um problema. Mas tem certos momentos que eu acho que, como é um serial, né, uma parte serial, os gatilhos que são... Eu tinha ouvido já essa crítica do nosso querido Vini, que é um parceiro nosso do Sofaverso, né, o pessoal pode ouvir lá, que ele já comentou sobre isso até, quando a gente falou um pouquinho de Pluto, assim, numa recomendação, que ele falou, pô, cara, eu senti falta disso. Por quê? Porque o Naoki Urasawa, ele é um mestre do cliffhanger. Tu tá lendo o mangá do Naoki Urasawa, tu lê igual Michela dos Cocaína, porque tu vai passando que o cara é um gênio nesse contexto, fazer a sequência e já engatar, né? E eu acho que em certos momentos, se fosse dividido os episódios, eu acho que Pluto ainda seria, assim, ele teria um viés de adoração, assim, de você pegar a obra mesmo, você maratonar um passo, assim, você ficar estarrecido com cada episódio maior até do que ele foi. Mas tirando esse ponto em específico, que eu acho que é uma decisão de produção, que deve ser maior do que do estúdio, deve ter sido uma decisão da própria Netflix, não tem muita coisa que falar. Talvez um anime do ano, talvez um anime da década, sei lá, entende? É um anime gigantesco, sabe? E é 10. Na verdade, eu poderia ficar aqui 5 horas, né? Porque eu tô acostumado a gravar podcast de 5 horas lá no Grinding Cast, o maior podcast de RPG eletrônico da galáxia, né? Que é da onde eu venho. Porque, Pluto é demais. É demais. Eu faço coro dizendo que eu jamais imaginei, sabe, que viria um anime de Pluto. Eu olhava pro anime de Monster e pensava, poxa, que seria tão bom a gente ver um anime de Pluto, 20th Century Boys, Billy Bat. Espero que um anime de 20th Century Boys esteja a caminho, né? Por favor, que é o meu mangá favorito. Inclusive, já comentei com o Valente, foi mal, Cris. Espero também que esse anime saia pra que a Panini possa reimprimir, porque eu quero fechar essa coleção. Eu acho que vem aí. Digo mesmo, porque tá faltando volume na minha coleção também. Eu não vou enrolar muito. A minha nota é 10. Eu tive a mesma impressão do Carlos, a questão do tempo de duração. Senti falta dos socos no estômago, dos ganchos, né? Os cliffhangers, famosos cliffhangers. Se fosse episódio de 25 minutos, eu acho que seria mais forte, né? Porque o episódio de 1 hora se perde um pouco disso, mas a narrativa ainda é muito poderosa, por deixar claro isso. Segunda coisa, nós não temos uma abertura, né? De verdade, né? Vamos lá, vamos ser sinceros, eu sou sommelier de aberturas, então isso me machuca. Faço coro. Acho que o Valente também. Eu também. Me machuca. Fico feliz que eu não tô sozinho nessa. Aparece o Blackjack, né? Em Pluto. Eu tinha esquecido disso.
Pra quem não sabe, Blackjack é um dos personagens do Osamu Tezuka, né? Que ele é um médico sem licença. Então, na história do Nord número 2, tem a história do velhinho, né? Que ele ficou doente durante a infância. E um médico japonês sem licença apareceu e curou ele. E aparece só subindo a câmera pelas pernas, mostra o sobretudo dele, né? É o Blackjack. Então é mais uma homenagem que o Naoki Urasawa faz ali à obra do Tezuka, né? É legal. Espero que alguma editora lance Blackjack no Brasil, beleza? Eu sei que Kimbo Leão Branco tá saindo numa edição de luxo aí. Eu sei que vai ter um Astro Boy pela JBC, mas Blackjack podia aparecer, né? Fênix tá saindo, né? Hinotori. Metrópolis. Metrópolis e Dororo vai voltar a sair, né? Então Blackjack tá aí, né? Uma série mais longa, mas vale a pena. E espero também que, já aproveitar, já puxar aqui, né? Editoras, Cyborg 009 do Ishinomori, por favor, também, né? Vamos lá. Bom, também. Eu queria encerrar com uma entrevista do Urasawa, né? Teve a premiere do Pluto, isso foi em outubro do ano passado, e ele tava emocionadíssimo. Aí um site japonês aqui, o Natalie, lançou essa entrevista, então eu vou ler aqui, que eu quero encerrar com isso, né? O Naoki Urasawa fala o seguinte: li Astro Boy de Tezuka pela primeira vez em 64. Em 62, houve a crise dos mísseis de Cuba, e quando comecei a desenhar Pluto, em 2003, houve a guerra do Iraque. Fiquei pensando sobre o que eram esses sentimentos indescritíveis em uma época que nunca sabíamos quando poderia haver uma guerra nuclear. Acredito que muitas pessoas também têm esses sentimentos, olhando para a situação atual do mundo. Pluto não é apenas uma história divertida. O mestre Tezuka transformou um tema muito difícil, o que é a vida humana, em entretenimento, e nos incentivou a pensar. Espero que, ao assistir Pluto, esses sentimentos despertem em vocês. Por favor, aproveitem como entretenimento primeiro. Então, tudo que a gente disse, Urasawa, né, ele lembra aqui. Nós não estamos longe do pensamento do autor, né? Era exatamente essa mensagem que Urasawa quis passar. Olhar para o mundo e se questionar. E a obra dele nos fazer pensar. Não só o mundo ao nosso redor, mas também o ser humano como indivíduo. O ser humano como ser vivo, como pessoa. E por isso que Pluto é uma das minhas obras favoritas. E minha nota é 10. 10 anos atrás não imaginaria que sairia alguma coisa do tipo um anime de Pluto, nesse calibre principalmente, porque o anime que saiu de Monster, ele, por mais de ser uma época um pouco mais antiga, ele tem uma produção um pouco mais fraca, né? Quer queira, quer não, teve episódio pra caramba, então a gente sabe que a produção acaba não sendo o que poderia ser. Mas, pô, cara, só fico feliz que eu tive a oportunidade de presenciar isso, e eu acho que o papel feito na produção de Pluto é uma animação muito atemporal, eu diria, sabe? Ela é uma animação que daqui 10 anos, daqui 20 anos eu vou assistir e vou falar, pô, cara, isso daqui é bom demais, todo esse roteiro, toda a produção, toda a animação, tá tudo muito bem encaixado. Então, se você nunca teve a oportunidade de assistir Pluto, só ler o mangá, cara, dá uma chance, vale muito a pena. Provavelmente um dos meus mangás favoritos. E nota 10, né? Não tem como fugir da nota 10. Chorei algumas vezes assistindo, arrepiei no último episódio. É doideira, sabe? É uma loucura. E um dos melhores, se não o melhor anime de 2023 aí, e sem clubismo, né? Aliás, só um detalhezinho. A produção de Pluto animado começou em 2014. A ideia original era pra ser um filme de 2h30. Que bom que virou uma série, né? Os caras fazem aquele roteiro base, pré-produção, só que aí eles procuram investidor e a Netflix deve ter chegado, né? Provavelmente em 21. Como meus colegas já falaram muito bem sobre todo o contexto, eu queria falar, sem contar ele, enfim, do final. O que eu mais gostei da obra foi o seu final. Por quê? Quando a gente vive nesse mundo onde tudo é imediatismo até o final, que tem que mostrar o final feliz e o felizes para sempre de todos os personagens, mesmo que tenha morrido um monte de gente no caminho, você tem uma obra que você não sente a felicidade quando acaba, sabe? Você não sente o felizes para sempre, você sente alívio. Só que você sente alívio, só que você sente a dor dos personagens também no final. Ninguém lá tá realmente feliz. E é a vida, né? As pessoas também têm luto, as pessoas também têm tristeza. Tudo que conta aquela história vai acarretar no final. Então eu acho muito bacana a sensibilidade do autor em trazer toda aquela carga emocional de toda a obra pelos olhos, né, do Atom no final e falar assim, gente, não é um final feliz, é um final de alívio. 10. Perfeito, Raul, perfeito.
assistiu Pluto? O que você acha de Pluto? A gente já não quis dar muitos detalhes da história em si, porque é suspense, né? Tem um suspense, tem um mistério, então não adianta. Se a gente ficar contando, a gente vai estragar toda a sua experiência, e não é isso que a gente quer. Mas se você assistiu, se você tá curioso pra assistir, se você leu o mangá, se você leu o mangá e viu o anime e notou diferenças que a gente não comentou aqui, você pode deixar aquele comentário no seu agregador de podcast favorito. Se você gostaria de estar na nossa sessão de e-mails, você pode tanto mandar aquele e-mail maroto pra podcast@mundodosanimes.com ou, claro, deixar aquele comentáriozinho no Spotify que a gente lê também. E, Raul, convido o pessoal aí a mandar um e-mail, mandar um comentário lá no site, ou no Spotify também, falando qual foi o episódio favorito dele de Pluto, porque, pô, foram 8 episódios e dá pra falar tranquilamente que todos os episódios são bons o suficiente pra alguém gostar deles. Nossa, perfeito. Dá até pra falar qual foi a parte do episódio que você mais gostou. Exato. Tem um episódio 6 ali que ele tem umas 3 partes que dá pra você falar que é o melhor. Sim. Agradecer sempre aos nossos padrinhos, eles que estão no catarse.me/MDA, que estão lá no nosso grupo de padrinhos, que tem as respostas antes. E, claro, agradecendo eles que fazem esse podcast acontecer, que fazem essa novidade. Talvez quando sair esse episódio, essa novidade já vai estar rolando, mas temos 2 novidades aí pra vocês que tá chegando. E elas são graças aos apoiadores que ajudam esse podcast a acontecer. Obrigado, Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Lourenço, Zé Yamaguchi, Lucas Batista, Luiz Rodrigues e Matan Kleiman. Nós ficamos por aqui, até o próximo episódio. Tchau. For sunsets of blue.